vocês estão? Estão todos bem? Como passaram o final de semana? Tudo em paz? Graças a Deus. Preparados para mais uma semaninha de aulas remotas? Então, vamos começar, tá certo? Nossa aula agora será de português, tá bom? Hoje, nós vamos trabalhar a ortografia, tá certo? Então, peguem aí a apostila de português de vocês e abram na página 46. Abram na página 46 aí, tá certo? Então, a tia gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura desse texto que eu vou fazer. Que diz assim. O nome do textozinho é O Nosso Tesouro. A natureza é um tesouro que pertence a todos os seres humanos. Por isso, não devemos destruir as matas, nem poluir os rios e os mares. E devemos também salvar e proteger os animais, pois muitos deles já estão ameaçados de extinção, tá certo? Vocês sabem o que significa a palavra extinção? Extinção significa que está acabando, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Vocês perceberam aí que nesse textinho tem várias palavras, escritas com S e também tem palavras escritas com SS. E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje, A ortografia do S e do SS. Quando é que nós devemos usar só a letra S e quando é que nós devemos usar as letrinhas SS, tá certo? Então, a letra S, ele, de acordo com a sua posição na palavra, ele varia. Ou seja, a letra S, ele varia o som, de acordo com a sua posição na palavra. Por exemplo, quando a letra S, ela vem no início da palavra, como aqui na palavra sopa, o som dele não muda. Ele continua com o som de S. Por exemplo, sopa. O som da letra S aqui não mudou, tá certo? Então, quando a letrinha S vem no início da palavra, o som dele não muda. Quando a letra S, ela vem no meio da palavra e está entre vogais, para que ele continue com o som de S, nós precisamos colocar 2 S, tá certo? Então, quando a letra S, ela vem no meio da palavra, entre duas vogais, ou seja, de um lado tem uma vogal, do outro lado tem outra vogal, para que fique com som de S, é necessário colocar os 2 S. Por exemplo, a palavra bússola. Para que fique com som de S, bússola, é preciso colocar 2 S. Por quê? Porque está entre duas vogais, tá certo? E quando a letra S vem no meio da palavra, entre duas vogais, ela fica, se não colocar os 2 S, esse S aqui vai ficar com som de Z, como é no caso da palavra casa, Por exemplo, casa. Por que que aqui a palavra bússola ficou com som de S e a palavra casa ficou com som de Z? Se os dois estão entre vogais. Porque, para que esse S aqui ele ficasse com som de S, não ficasse com som de Z, a gente colocou 2 S. Aqui também está entre vogais, mas esse S ficou com som de Z. Por quê? Porque só tem um S. Então, quando o S ele vem entre vogais, ele fica com som de Z. Como a palavra casa, casamento, casório, casebre, casarão. Todas essas palavras são com S, mas tem som de Z, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, gente, aqui, lembrando a vocês que nós jamais deveremos começar palavras com SS, tá certo? O SS, ele só é usado no meio da palavra. Então, quando está entre vogais, para que esse S ele fique com som de S, nós utilizamos o SS, tá certo? Porque quando está entre vogais
e a gente só coloca um S, esse S fica com som de Z. Então, para que ele permaneça com som de S, nós utilizamos o SS. Então, jamais se começa palavrinhas com SS, tá certo? Outra coisa, na hora da separação silábica da palavra que tem dois S's, né, que tem o SS, esse SS, eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Eles têm que se separarem. Então, um S fica em uma sílaba e o outro S fica em outra sílaba. Como, por exemplo, a palavra passo, né? Vai ficar P-A-S, tracinho, S-O. Então, jamais os dois S's devem ficar juntos na mesma sílaba na hora da separação, tá certo? Então, ó, aqui eu coloquei 3 palavrinhas e a gente vai completar essas 3 palavrinhas com S ou com SS. Lembrando, gente, quando ficar com som de Z, quando a palavra tiver, aliás, quando o S ele está entre vogais, né, e ficar com som de Z, nós escrevemos S. Quando a palavra tem o S ele está entre duas vogais na palavra, mas ficou com som de S, então nós usamos o SS. E início de palavras com som de S, nós só usamos S. Jamais inicia-se com SS. Então, ó, vou explicar novamente. Quando na palavra tiver duas vogais e o S tiver com som de Z, é porque é só com S. Quando na palavra estiver entre duas vogais, mas o S ele continua com som de S, então é porque ela é escrita com SS, tá certo? Então vamos lá, para ver se vocês entenderam. Então, ó, aqui, que palavrinha eu tenho aqui? Tentem ler essa palavrinha aqui em casa. Eu vou completar ela com S ou com SS. A palavra é tesouro. Tesouro. Eu vou completar com S ou vou completar com SS? Vou completar com S. Por que que aqui a tia completou com S e não com SS? Porque, ó, tesouro. O S, ele ficou com som de Z. Está, ó, entre duas vogais e ficou com som de Z. Então, quando ficar com som de Z, nós escrevemos S. Se tivesse ficado com som de S, é porque seria com dois S, tá certo? Então, vamos lá, a próxima. Que palavrinha é essa? Leiam aí em casa para a tia. Muito bem. Sapato. Sapato é com S ou com SS? Completo com S. Por que que aqui ficou com S e não com SS? Primeiro, né, que o S no início de palavras, ele continua com seu som de S normal. O som dele não muda, tá certo? E segundo, que nós jamais deveremos começar palavrinhas com SS. Então, como aqui estava no começo, a gente já sabe que não seria com SS. E a terceira palavrinha, que palavra eu tenho aqui? Vamos tentar ler. Dinossauro. A palavra dinossauro vai ser com S ou com SS? Ó, tá no meio de duas vogais. Presta atenção ao som. Dinossauro é com S ou com SS? Com SS. Por que que dinossauro é com SS e não com S? Porque continuou com som de S. Então, para que continue com som de S, quando vem no meio de duas vogais, nós usamos SS. Agora, se fosse dinossauro, aí seria com S, porque o som teria ficado com som de Z, tá certo? Então, meus amores, só revendo aqui mais uma vez, tá certo? Então, ó, a letra S, quando vem entre vogais e fica com som de Z, então nós só vamos escrever S. Quando vem entre vogais
e fica com som de S, não fica com som de Z, nós escrevemos SS, tá certo? Então, ó, tesouro ficou com S. Por quê? Porque está entre vogais, mas ficou com som de Z, tá certo? Dinossauro está entre vogais, mas nós escrevemos com SS. Por quê? Porque não ficou com som de Z, ficou com som de S. Então, quando a letrinha, né, o som do S está entre vogais, mas não fica com som de Z, fica com som de S, nós escrevemos SS. E quando está entre vogais e fica com som de Z, nós escrevemos S, tá certo? E lembrando que no início de palavras, nós sempre escrevemos S e nunca SS, tá certo? Lembrem também de, na hora da separação da sílaba, separar. O SS, ele não pode ficar juntinho na hora de separar. Por exemplo, se a gente fosse separar a palavra dinossauro, ia ficar assim, ó. Nós, N-O-S, aí, sal, ro. Esse S iria ficar nessa sílaba e esse outro S ficaria nessa outra sílaba, tá certo? Então, agora, ó, aí na página 46 e na página 47, tem uma atividade para vocês realizarem, tá certo? A primeira questão diz assim: complete com S ou SS e forme palavras. Então, você vai lendo aí e vendo se você vai completar com S ou com SS. Como a tia disse, se ficar com som de Z, nós colocamos S. Se ficar com som de S normalmente, nós colocamos SS, tá certo? Segunda questão. Organize as sílabas e dê o nome das figuras. Então, aí tem várias palavrinhas. As sílabas, elas estão todas misturadas, todas embaralhadas. Então, você vai desembaralhar elas e vai formar o nome de uma palavrinha. Então, você vai escrever aí, tá certo? Na terceira questão, que é na página 47, está dizendo assim: vamos brincar? Loteria do S ou SS. Complete a loteria marcando com um X o local correto. Então, por exemplo, tem assim, tem a primeira palavra. Aí você vai completar essa palavra, se ela é com S ou se ela é com SS. Se ela for com S, você vai marcar o xizinho aqui, ó, embaixo da letra S. Se ela for com SS, você marca o xizinho aqui, tá certo? Depois que você fez isso, aí você vai escrever a palavra aqui novamente, tá bom? Então, aí tem a primeira palavra, ó. Vou ler para vocês a primeira. Profissão. Profissão. Profissão é com S ou com SS? Aí você vai olhar o som da palavra. Se a palavra profissão, o S ficou com som de Z, então é porque ela é escrita com S. Se na palavra profissão, o S ficou com som de S, aí é porque ela é escrita com SS, tá certo? Então, você vai lendo aí todas as outras palavrinhas, tá bom? E vai marcando o xizinho e escrevendo a palavrinha na frente, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até amanhã. Beijos!